já sentiu ou conhece alguém que reclama de dores na face? O problema pode ser a disfunção temporomandibular. Ela afeta os músculos da mastigação, causando dor crônica facial. Um projeto de pesquisa da Faculdade de Odonto da UPF estudou a influência do fator emocional estresse na incidência da doença. A pesquisa foi feita com universitários da instituição em diferentes estágios da vida acadêmica. Para conversar sobre o assunto, estão aqui no estúdio conosco o coordenador do projeto de pesquisa, o professor Matheus Flores, e a mestre em odontologia, Caroline Riffel. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Algumas pessoas convivem com um problema que não é raro, mas poucos conhecem. A disfunção temporomandibular, que afeta os músculos da mastigação, causando dor crônica facial. Você já teve alguma disfunção temporomandibular? Não, nunca tive. Você já teve algum problema relacionado a isso ou não? Conhece alguém que já teve? Não, também não conheço ninguém. Tem relação com o bruxismo, né? E eu já tive. Tenho, de vez em quando. Tive relacionado a isso, eu já tive problema no maxilar aqui, mas eu nunca tinha ouvido falar no nome específico dela, né? Mas o que é essa disfunção? O professor da Faculdade de Odontologia da UPF explica. Um conjunto de alterações, sinais, sintomas que o paciente vai relatar, desde dificuldade de abrir a boca, né, a articulação situada nessa região, e o paciente vai relatar ruído, crepitação, desvio da mordida para um lado, para o outro, dor, abrir a boca, né? São indicativos que o paciente poderá desenvolver essa disfunção. O projeto de pesquisa estudou a influência de fatores emocionais nestas disfunções em estudantes universitários. Em situações de início de semestre e final de semestre nos exames, né, são fatores estressantes. O início do curso, existe uma ansiedade de realizar o curso, mas não existe um fator estressante tão grande quando, às vezes, concluir o curso, pensar em seguir, começar uma carreira, né? Quem participou do projeto fala da importância para a vida acadêmica. Estou no quarto semestre ainda, eu vou ter que fazer o TCC, eu vou ter que aprender a fazer isso, então para mim foi um grande aprendizado enorme de como fazer, ainda mais que foi questionários, estou envolvendo outras pessoas. No estúdio, uma conversa sobre a preocupação dos pesquisadores. Muito bacana. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós fizemos também um programa com o pessoal dos professores da Odonto, projeto de pesquisa sobre o clareamento dos dentes, né? E aí eu fico pensando como a preocupação com a nossa saúde bucal tem crescido nos últimos anos. O aparecimento dessa especialidade advém disso? É uma doença que surgiu agora ou é uma coisa que não era reconhecida antes como uma disfunção? Não uma doença, perdão, uma disfunção. A disfunção ela é estudada há muito tempo, né? Mas a preocupação, né, a ênfase em diagnóstico, né, ela gerou a criação de uma especialidade. Então, disfunção temporomandibular e dor orofacial é uma especialidade na odontologia reconhecida. Porque é grande o número de pacientes que relata esse problema, né? Mesmo que todo mundo na nossa reportagem, ou a grande maioria das pessoas tenha dito que nunca sentiu, que nem sabe o que é. O nome é meio complicado para ele associar. Agora, quem tem dor, geralmente ele relaciona, né? Tem dor, abrir a boca, né? Estalidos, e é grande a prevalência. Caroline, a gente estava falando antes de começar o programa que é uma dor crônica. Sim. Então, o que é essa disfunção? Ela é permanente, ela é esporádica, ela dá em alguns momentos? Existe um tratamento para isso? Sim, na verdade, os pacientes, nem sempre vão saber que eles já estão com esse problema, porque ela tem muitas características. E essas características, muitas vezes, são confundidas com outras doenças. Dores no ouvido, no pescoço, dores faciais, zumbidos, crepitação nessa região da articulação. Então, muitas vezes, dores de cabeça, muitas vezes o paciente demora até chegar a esse diagnóstico. Ele procura um otorrino, ele procura um neurologista, ele procura outras coisas porque ele acha que não, né? Não é dos dentes, não é da articulação. E, na verdade,
descartando essas possibilidades, chega ao dentista, né, onde então é a DTM. Até ele ser diagnosticado, demora, e o paciente tem várias crises, né? Essas então, crises... não é uma coisa contínua, é algo que vai e volta. Normalmente, quando ele entra em crise, ele tem que tomar alguns cuidados para diminuir, né? Porque senão essa crise ela pode permanecer por meses até. Né? Professora, a disfunção, qualquer um pode ser acometido dela ou é um grupo de pessoas de alguma característica ou genética ou de comportamento pode desenvolver a disfunção? Não, não existe assim um grupo de risco, digamos assim, né? Existe associação com alguns hábitos, com o ranger dos dentes, bruxismo. O bruxismo é uma consequência, então, da disfunção não. ou um sinal da disfunção? Não, ele pode ser uma causa até. Né? Pode ser uma causa. Ele Sim. pode. E esse conjunto de fatores, né, multifatorial, pode acometer em várias faixas etárias, né? Então, ele não tem uma predileção por ser jovem ou ser mais adulto. Então, não tem a ver com desgaste, por exemplo, desse osso da mandíbula, né? Ele pode, algumas pessoas relacionam com desajustes oclusais também, né? Os dentes não estão se articulando bem, poderá levar. É multifatorial, por isso que virou uma especialidade. Porque tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico, um exame intraoral, para tu definir qual realmente é o fator que está desencadeando. Então, é bem difícil, porque, veja, é uma coisa que está na minha mandíbula, mas que me dá dor de cabeça. Como é que as pessoas que estão em casa, se sentem algum tipo de dor, podem entender, não, isso eu tenho que procurar um dentista e não qualquer outro médico, né? Como é que eu descubro isso? Sim. Para não ficar tanto tempo procurando vários especialistas e nenhum deles é o correto. O desequilíbrio oclusal, né, a mordida da pessoa por falta de dente ou por um contato prematuro que o paciente tenha nos dentes, poderá levar também a esse desequilíbrio. Um desequilíbrio a nível articular e muscular. Então, as pessoas vão ter dores musculares também. Por isso que eu digo dor na cabeça, por causa da musculatura. Né? A gente tá falando de uma coisa que é essencialmente física, né? Que é uma coisa na nossa mandíbula, uma disfunção física. Mas aí vocês associaram isso a um estudo sobre estresse, né? De que forma uma coisa emocional pode interferir num processo que é físico? É isso que a gente queria saber, se os fatores emocionais, né, nesse caso o estresse poderia agravar o problema. Por isso que a população estudava... Agravar, mas não causar. Não causar. E também, né, quando a gente correlacionou, a gente tinha... Foi uma pesquisa interessante que a gente não tinha o viés de imaginar qual seria o resultado. Né? A gente não foi saber, vai dar tal coisa. Não havia uma hipótese. A hipótese havia, Tinha. mas ela não há uma correlação forte entre o estresse e a DTM. Então, a gente tinha feito um estudo preliminar com ansiedade. Né? A ansiedade deu uma correlação um pouco maior. E o estudo, esse agora, foi feito em relação ao estresse. Mas não que o estresse cause a DTM, ele pode agravar. Ele pode uma disfunção física que já existe. Não, Sim, mas mesmo assim, né, os pacientes que apresentaram maior score de estresse, não houve um aumento de incidência da DTM, da disfunção. Então, não há uma correlação forte entre os dois problemas. Então, não há uma relação forte entre os fatos de eu sentir muita dor, de uma disfunção que eu já tenho, e eu estar num período de muito intenso estresse na minha vida. Mas foi observado que nesses mesmos períodos que os pacientes tinham, que os entrevistados tinham níveis de estresse maior, eles também tinham os níveis de DTM maiores, os graus de DTM maiores. Porém, estatisticamente não houve a correlação. Então, foi mostrado que teve um aumento também,
Mas quando aplicado um teste estatístico... Num grande número de pessoas... os números mostraram que existe. Que existe, mas estatisticamente falando, não houve então essa correlação forte. Ok. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho mais dos nossos dentes, da nossa saúde bucal e dessas preocupações que a área da odontologia, então, vem se dedicando para tentar melhorar o nosso cotidiano. Até lá! Voltamos a falar de uma pesquisa da Faculdade de Odonto da UPF sobre a influência de fatores emocionais nas DTMs, ou seja, nas disfunções temporomandibulares em estudantes universitários. Agora você acompanha a continuidade da reportagem produzida pela nossa equipe. A coleta de dados foi realizada com 4 grandes áreas do conhecimento, onde foram aplicados 2 questionários. Pedimos autorização para a coordenação de cada curso para nós entrevistarmos os alunos. Daí nós entrávamos dentro da sala de aula, com a autorização do professor também, e aplicávamos questionários que foram feitos através da parte teórica. Eles respondiam perguntas bem simples. Perguntas primeiro da vida deles e depois sobre a DTM, que tinha um questionário, e um outro sobre o estresse. A pesquisa já tem resultados. A conclusão é que o estresse e o fator emocional podem contribuir para desencadear a disfunção. Foi encontrado assim, um resultado muito exacerbante, mas em todos os níveis, tanto de iniciante para concluinte e entre as grandes áreas, houve sim uma diferença estatística. Digamos assim, pela idade deles, né, não ser alta, e não houve uma correlação forte, então houve uma correlação baixa. Existe sim, 70% praticamente dos alunos têm sinais de DTM, isso é um valor alto, né? Não necessariamente vão desenvolver a alteração, são sinais, são indicativos que o paciente pode ter ou não pode ter. De volta para o estúdio, você continua acompanhando um pouco mais sobre os resultados desta pesquisa. Bom, essa é bem a questão que a gente encerrou o bloco anterior falando, né? Existe sim uma incidência, ela só não é muito grande, mas existe uma pequena relação entre o estresse e o agravamento da disfunção. Quais foram os processos, passo a passo, como essa pesquisa foi desenvolvida? Professor. Bom, a gente se baseou em 2 questionários, né? Um questionário de Fonseca, para identificação em 10 perguntas indicativos da disfunção. Então, a gente parte do pressuposto da probabilidade, que é a chance da pessoa dizer sim para 10 perguntas é alto. Se o resultado for 10 sim, o problema é estar presente, como é feito qualquer anamnese para um diagnóstico clínico qualquer. Diabetes, se tu fizer 5 perguntas e o paciente responder 5 positivamente, o exame de sangue vai só confirmar o diagnóstico. Então, a partir dessa conclusão que a anamnese pode nos responder perguntas importantes, a gente baseou um questionário específico para esse problema. Ele fornece um indicativo forte se a pessoa tem ou não tem a probabilidade ou a presença do problema, e um outro questionário um pouco mais longo sobre estresse. Então, fatores estressantes no último ano, que dá mais variada acontecimentos, desde início de namoro, fim de namoro, fim de casamento. Brigar com o namorado, brigar com o pai, com a mãe. Morte de familiares. Mortes, perda, desemprego. Problemas financeiros. Tudo que... férias. Diminui o estresse. Não, mas programar as férias pode gerar estresse.
Eu tenho que pagar essa viagem também. Eu tenho que esperar até ela chegar, né? Olha o tempo que eu tenho. Então são todos fatores, é um questionário, estressores são um questionário antigo, mas essas perguntas... É eficaz para medir se aquele aluno está numa situação de estresse ou não. Sim, então, juntando os dois, o diagnóstico da DTM com indicativos de estresse, cruzando essas informações, a correlação foi baixa. Então, existe uma relação, mas ela não é muito forte. Não é forte. Agora, sim, o que chama atenção aqui, 70% praticamente dos pacientes, dos nossos entrevistados, início de curso, fim de curso, início de semestre e fim de semestre, 70% tinha alguma alteração na articulação e 70% tinha indicativo de estresse. Níveis altos, né? Então os dois são altos, né? Mas... talvez não para DTM, mas para disfunções em geral, na nossa mastigação, na nossa saúde bucal, pode haver uma relação. A gente já ouviu falar, por exemplo, eu não sei se essa é a especialidade, se vocês vão saber responder a minha pergunta, mas eu vou perguntar igual. A gente tem, por exemplo, o mau hálito, né? Que às vezes é uma coisa estomacal, às vezes tem a ver com a nossa saúde bucal. E a gente ouve muito falar de que as pessoas muito estressadas, às vezes produzem um odor que sai da boca, né? Isso tem a ver com o estresse mesmo? Pode ter a ver com o estresse? É que diminui a salivação. O uso de ansiolíticos, né, eles podem, como um efeito colateral, diminuir a salivação. E 90% da litose está na boca. 10% é o resto. E diminuição de saliva à noite é fisiológico. Então, todo mundo acorda com mau hálito. Com mau hálito. Algumas pessoas resolvem com a escovação e outras pessoas não resolvem. Então, o problema é mais complexo. Mas tem a ver com a nossa saúde bucal, com a nossa boca também. Sem falar que os momentos estressores também diminuem a salivação. Porque a saliva, né, quando tu tá... quando tu percebe que tu vai passar por uma situação de estresse, a tua boca fica seca, né? Então, isso que eu ia perguntar. A salivação acaba diminuindo também, né? Quando o professor falou, né, poxa, 70% dos alunos apresentaram algum tipo de, pode dizer irregularidade, não? De disfunção. Disfunção, algum grau de disfunção. Não necessariamente da DTM. Não, era de DTM. Era de DTM. Leve, moderado e severo. 70% está enquadrado. Nossa, mas quantos alunos foram entrevistados? 718 alunos. É um índice muito alto. A gente pode pensar que esse índice de disfunção se reproduz na nossa sociedade? Sim. Sim, porque esse trabalho, para ter uma ideia, ele não foi feito nesses dois momentos com os mesmos alunos. A gente estudou o problema. E não as pessoas, né? Não as pessoas. E por que é claro que não é talvez não seja uma resposta que vocês possam dar agora, mas por que é tão alto esse índice de disfunção? Justamente, acho que por ter uma etiologia multifatorial. Não é um fator que vai determinar... Quer dizer, para mim, o que pode disparar a disfunção é um conjunto de fatores e para cada pessoa é um outro conjunto de fatores. E a maioria era leve. Então, disfunções leves. E essas leves a gente não sente? É que, assim, são esses fatores. Dificuldade de abrir a boca, dor de cabeça, dor na nuca. Uns rangem os dentes, outros não rangem. Então, as pessoas não respondem as mesmas perguntas com sim, né? Existe essa variedade. Então, só que o somatório dessas respostas que tu vai classificar em leve, moderado e severo. Então, é variado. Se a gente fosse tabular pergunta por pergunta, ia dar uma diferença grande entre a população que tem um problema relacionado à dificuldade de abrir a boca e um outro grupo vai ter ruído. Um outro dado que me chamou a atenção e que o professor comentou na reportagem também é que alguns alunos, a maioria dos alunos, tinha a predisposição, ou seja, tinha coisas muito leves, mas que não tinham se desenvolvido, ou não eram graves, não eram severas, não eram, né? Eu posso passar a vida inteira tendo uma disfunção que é só moderada ou leve e ela nunca se agravar? Pode. Pode. Depende dos teus hábitos, né? Teus hábitos alimentares, hábitos que nós chamamos de parafuncionais, de roer unha, mordiscar caneta. Roer unha pode me causar uma disfunção mandibular? Na verdade, ela é um fator, né, que pode ela é um fator predisponente, né?
sem dúvida. Morder caneta, Sim, que são mais? hábitos, Que outros né? comportamentos Hábitos. que podem ser prejudiciais, né, nesse sentido? Ranger os dentes. Morder bochecha. Morder bochecha, morder caneta, roer a unha, que é a unha. Mascar chiclé. Mascar chiclé. Sim, também. Sim. Que é uma coisa que a gente faz tão comum. Você fica com um masseter bem desenvolvido. O autorofilismo de masseter é o chiclete. Imagina essa musculatura. Fica bombado. Pelo lado de dentro. Pelo lado de fora, não. Não, não, na verdade é... Que outras são como alimentos muito consistentes Muito também? fibrosos. Muita carne, por exemplo. Tanto que assim, o paciente, quando ele está em crise, né, o que a gente orienta no consultório? Ele tem que mudar, inclusive, a dieta. Ele tem que ter uma alimentação mais pastosa, né? Hábitos parafuncionais ele tem que evitar, né? Então, se é uma coisa que ele não percebe, ele tem que se policiar para diminuir os hábitos parafuncionais. O tratamento, ele é multidisciplinar, então, muitas vezes o paciente vai precisar de fisioterapia, porque tem uma dor muito grande, uso de medicamento. Quem faz a fisioterapia bucal, vamos dizer assim, é o fisioterapeuta ou é o dentista? Fisioterapeuta. Tem pessoas especializadas nisso. E para a gente encerrar, gente, eu queria perguntar assim, hoje a gente vê cada vez mais uma preocupação com a saúde bucal desde a infância, né? Existe algum comportamento que seja preventivo para a gente evitar a DTM? Eu acredito, assim, não é a máxima, né? Visite seu dentista regularmente, reporte qualquer desconforto nessa região. Lembrar que esses problemas, a pessoa pode levar a um diagnóstico ou imaginar que está com um problema, como foi relatado, né, neurológico ou de ouvido. Então, pensar que existe a possibilidade de ser de origem mandibular. Odontológica, né? Então, uma simples consulta, né, já pode ser o suficiente para dizer, não, o problema é aqui mesmo, é com a gente e vamos te atender, né? Isso tem conserto? Tem conserto. Tem, claro. Tem conserto. Até porque quanto mais precoce o diagnóstico... É um tratamento muito longo? Sim, eles normalmente são tratamentos assim que o paciente vai levar para... o resto da vida? Muito, sim. Para evitar a reincidência? O problema não surgiu no curto período e a resolução também não é no curto período. É um tratamento longo. Olha, gente, saúde bucal não é brincadeira, né? A gente falou de uma coisa que é mais estética, que é o clareamento dos nossos dentes, né? Mas hoje nós estamos falando de uma coisa que pode se tornar muito desconfortável para quem tem, para quem não cuida bem da sua boca. Então, atenção, Universidade Aberta também alerta, procure seu dentista, preste atenção na sua saúde bucal, ela é importante para a sua qualidade de vida. O Uni Aberta dessa semana fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem com uma outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!